nosso assunto é como enfrentar as perdas. Perdas de um relacionamento amoroso, perda de uma pessoa querida, ou mesmo de um bichinho de estimação, perdas financeiras. Cada vez que passamos por uma situação de perdas, nós temos duas opções: a evolução ou a estagnação. Precisamos aprender que, diante de perdas, dirigir o nosso pensamento e as nossas crenças para um processo evolutivo, que vai produzir tanto saúde física, mental, quanto emocional. A nossa vida é feita de crises previsíveis. Previsíveis porque basta estar vivo para passar por determinados conflitos e, inclusive, perdas. Um neurologista canadense que esteve em Porto Alegre, ele demonstrou os conflitos cerebrais que existem quando uma pessoa perde um amor e por que é tão difícil esquecer aquela pessoa. As mesmas reações e impressões que acontecem no início do namoro voltam no momento da perda. Sentimos aquele frio na barriga, parece que borboletas estão no estômago, os batimentos cardíacos. Mesmo que o amor já tenha ido embora, no momento do término, essas impressões voltam de forma intensa. E a pessoa tem pensamentos obsessivos com relação a outra pessoa, lembranças da relação. Isso tudo em função do conflito que acontece no cérebro entre a região da amígdala, que é o registro das memórias emocionais, e o córtex pré-frontal. Esse mesmo neurologista indica que para passar pela perda de um grande amor, o resultado seria buscar um novo relacionamento e facilitaria essa passagem. E eu me pergunto, enquanto esse novo amor não vem, vamos padecer no paraíso? Acho que podemos aprender e não ficarmos vulneráveis à chegada de um outro para nos tirar de um sentimento de perda. Veja bem, todas as perdas, financeiras, amorosas ou de pessoas que gostamos, elas produzem um estado de elaboração, um processo de elaboração natural, necessário e muito importante para que a gente possa digerir esta experiência sem torná-la traumática, ou seja, sem fazer com que ela tenha efeitos nocivos em outras áreas da nossa vida e fique também produzindo reações no nosso futuro. Para isso, é muito importante que possamos passar por esse processo de elaboração para que depois tenhamos uma forma mais adaptativa de viver com aquela perda. O processo natural de elaboração das perdas, ele é muito importante para que possamos digerir aquela experiência. Possui 5 etapas. A primeira etapa é a etapa da negação e do isolamento. Criamos uma barreira natural, como um escudo de proteção da negação, para podermos absorver aquele choque daquela perda. Então é muito normal negarmos. É como se pensássemos que aquela pessoa vai voltar. Ela vai voltar. Negamos todos os conflitos que levaram àquele rompimento. Ou quando é o caso de uma perda de um ente querido, passamos primeiro por um processo de que parece um sonho, um pesadelo, que a pessoa vai viajar e logo depois volta. Isso é muito natural, é a negação tentando proteger a pessoa daquele choque. Ou de uma perda financeira, a pessoa acredita que foi um engano, que o dinheiro vai voltar. Esse é o primeiro momento, ele é necessário e ele é natural. O segundo estágio é o estágio da raiva, que inicia com especulações. A pessoa quer saber tudo nos mínimos detalhes. São aquelas questões que não param, são
questionamentos intermináveis sobre a circunstância, porque a pessoa acredita que se ela souber tudo, o sofrimento vai ser aliviado. Depois ela passa por um estágio de culpa, e se eu tivesse agido daquela maneira, se eu não tivesse dito aquilo, se eu estivesse lá, se eu tivesse sido mais paciencioso. Depois passa por um processo de lamentações. Ai, como eu gostaria de ter feito assim, de ter aproveitado assado. E finalmente a raiva. A repressão cede e a pessoa fica com raiva de si mesma, da vida, Deus, do outro, pelo sentimento de abandono. Essa é a fase da raiva que se configura desta forma e que também é necessária e é natural. A terceira fase é a da impotência. A pessoa reconhece que não tem volta e que precisa retomar a sua vida. Então vem o sentimento de impotência. Logo depois entra o estágio da depressão. Significa um embotamento de todas as nossas capacidades. A depressão é caracterizada por alterações no corpo, alteração na nossa capacidade mental, ficamos desconcentrados, os nossos reflexos são mais lentos, temos dificuldade de concentração, de memorização, o nosso corpo começa a aparecer sintomas, falta de apetite, falta de sono e uma série de doenças por redução do sistema imunológico, ficamos mais propensos a gripes, infecções, viroses e finalmente depois dessa fase entramos na fase da aceitação, da superação. Quando você tem um pensamento, 17 segundos depois virá um outro pensamento com a mesma qualidade. E é por isso que vão formando camadas, 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 uma massa, até que concretize uma matéria do mesmo nível desses pensamentos. E não basta você saber tudo isso que eu estou dizendo, você precisa praticar, você precisa aprender a informar o seu cérebro desta qualidade de informações mais elaboradas, de forma que você possa sair do estado de privação, não se manter no estado de privação por muito tempo e criar um círculo de vibração em direção a resultados satisfatórios. Isso é plenamente possível, isto é plenamente comprovado. Venha aprender as ferramentas, venha aprender a superar as suas crises, as suas perdas, não precisando esperar a chegada de uma outra pessoa ou de um evento maravilhoso para que você finalmente se sinta feliz. Não, é você aprendendo a dirigir o seu pensamento.